Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto e sobre a saúde mental como um todo são as especialistas da LevMed. Sejam muito bem-vindas, Ellen e Elisete. Obrigada. Por Olá. favor, se apresentem. Então, eu sou a Elisete, sou psicóloga já há 20 anos, sou terapeuta cognitiva comportamental e também euroterapeuta. Meu nome é Ellen, eu sou enfermeira, sou formada há 3 anos, fiz a especialização em ginecologia e obstetrícia, onde eu atuei há algum tempo, e hoje eu estou à frente do programa de medicina preventiva, o Estar Leve da LevMed. O Estar Leve, ele tem na sua pauta o Setembro Amarelo, né, com a palestra nas empresas, que hoje está sendo muito buscado e muito aceito por essas empresas para estar fazendo essas palestras para os seus colaboradores. Diante disso, a gente trouxe alguns números para a gente conseguir entrar no Setembro Amarelo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão. E um estudo bem recente da Convitec nos mostra que mais de 26% dos brasileiros estão sofrendo de ansiedade. E esse é um número que cresceu muito após a pandemia. Esses dados, eles nos mostram a importância dos programas na saúde mental, a importância de a gente falar sobre a saúde mental, porque é um tema que, por mais que hoje em dia ele é muito falado, porque antigamente era um tabu falar sobre saúde mental, hoje em dia a gente precisa cada vez mais ainda falar sobre isso e atingir o maior número de pessoas, que ainda tem muitas pessoas que têm esses sintomas, estão passando por isso e não sabem, né, a quem buscar, como recorrer, né? Ou até que acham que isso é normal. Exato. Bom, então para a gente começar, o que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele é uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. E desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, trouxe essa campanha para o Brasil. Então, ela acontece aqui no nosso país desde 2014. E a ideia é passar cada vez mais informações a respeito de um tema que ainda tem muito tabu, muito preconceito. E por que é importante a gente falar sobre isso, falar sobre a prevenção ao suicídio, falar sobre a saúde mental? E ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 98% dos casos de pessoas que cometeram suicídio apresentavam uma doença mental. Mas o que é essa doença mental? A doença mental existe quando não existe equilíbrio, né? Então, quando falta equilíbrio de alguma forma, existe uma doença mental. E aí a doença mental ela pode ser desde a ansiedade, a depressão, até transtornos mais graves, como transtorno bipolar, o transtorno de personalidade ou esquizofrenia. Então, ainda se tem muito preconceito e muita falta de informação a respeito disso. As pessoas às vezes não conseguem reconhecer de que o que está acontecendo com ela é uma doença mental. E que, como toda doença, pode ser tratada. Então, as pessoas acham, isso só acontece comigo, ninguém mais sente o que eu sinto. Eu não vou falar a respeito disso, vão achar que é frescura, vão achar que eu estou tentando chamar atenção, então eu vou ficar comigo, né? Ao invés de procurar ajuda para tentar resolver essa. Que sinais, sintomas são importantes para que as pessoas fiquem atentas a uma condição mental específica? O primeiro delas é o sinal de depressão, já que é um dos maiores índices, né, de suicídio. Pessoas que se isolam demais, falam pouco, ou quando falam começam a demonstrar pensamentos como preferia estar morto, não quero mais viver, né? A minha vida não tem nada de bom, não tem mais graça, eu vou acabar com isso de um jeito mais rápido. Né? Então as pessoas começam a verbalizar isso. A automutilação, né, que a pessoa se machucar, se agredir, também é um sinal de fator de risco. O abuso de álcool, abuso de drogas, abuso de medicações também. Né? A medicação ela é uma droga lícita, digamos assim, né? Mas o Conselho Federal de Farmácia divulgou no ano passado um dado de que o Brasil é um dos 10 países que mais consomem medicamentos no mundo. Nós estamos na 8ª colocação. Então, as pessoas estão com muito acesso à medicação. E também há muitos casos de suicídio com excesso de medicação. Então, são sempre sinais importantes para se observar. Estresse elevado, síndrome de burnout, também tem acontecido bastante. A pessoa ser muito impulsiva,
né? Cometer atos impulsivos e desesperados, tentar resolver tudo numa solução bem rápida e principalmente o sinal de desesperança. A pessoa não ter mais esperança com relação ao futuro, não conseguir olhar mais para frente e ver algo que pode melhorar, além do que ele sente hoje. Não conseguir fazer planos, por exemplo. Não. E nem querer fazer planos porque não vai dar certo mesmo. Para que eu vou sonhar? Para que eu vou planejar? Para que eu vou em busca de alguma coisa que não vai dar certo mesmo, né? É o estado de desesperança com relação à vida. Então, esses são alguns sinais importantes para se observar. Não significa que as pessoas que tenham esses sinais vão de fato cometer suicídio, mas são sinais importantes para que familiares, amigos, colegas de trabalho possam observar e conversar com a pessoa a respeito disso, sobre o que ela está sentindo, para tentar entender o que pode vir aí. E isso você está falando sobre sinais que as pessoas que estão em volta podem observar. Mas alguém que está assistindo a gente, por exemplo, que nunca verbalizou isso, mas que, por exemplo, sente vontade de se mutilar, ou que pensa, nunca verbalizou, mas pensa que a vida já não tem sentido, e tudo isso que você mencionou, isso também já é um sinal de alerta para que a pessoa procure ajuda? Sim, sem dúvida. O primeiro passo é ter coragem de olhar para dentro de si mesmo e entender o que está acontecendo. O segundo passo é falar com alguém a respeito disso, porque a maioria das pessoas, e isso é algo que eu ouço muito no consultório, as pessoas vão me falando e elas me perguntam em determinado momento, isso só acontece comigo, né? Você nunca ouviu alguém falar assim, né? Não acontece só com você, eu já ouvi isso muitas vezes. E algumas pessoas até demonstram surpresa quando eu digo que não, você não é o único que se sente dessa forma. Eu já ouvi isso outras vezes. Porque parece que ninguém mais sente aquela dor, aquela angústia, aquele desespero, né? Então, falar com alguém pode dar para ela o entendimento de que ela não está sozinha, de que outras pessoas também sentem o que ela sente, também pensam o que ela pensa e que também podem buscar ajuda, né? E que algumas já buscaram ajuda e conseguiram reverter esse quadro, conseguiram sair desse entendimento de que a morte é a única alternativa. Então, esse é o começo de tudo, é entender que algo não vai bem comigo, de que eu não estou bem, né? E de conversar com alguém, seja quem for, para que a partir daí ele possa, é como se conversar com alguém fosse o primeiro passo, né? Na busca de uma ajuda, para que então ele possa seguir outros caminhos para encontrar a cura para aquilo que ele está sentindo. E Elisete, às vezes, né, eu acredito que isso ainda pode acontecer com frequência, uma pessoa que tem esses sintomas, né, que não tá legal, que não tá se sentindo bem, ela procura alguém para conversar e aí ela se depara com falas como: isso aí é frescura, é só você ter força de vontade. Então, como que as pessoas podem se proteger disso? Ou como que elas deveriam fazer essa escolha de a quem eu vou recorrer nesse momento tão sensível? Aí é uma grande questão, e essa é uma das maiores dificuldades sobre as pessoas se abrirem a respeito disso, porque ainda se entende de que a depressão é falta do que fazer. Né? Eu ouço isso muito, nossa, mas essa pessoa tem uma vida tão boa, né? Até financeiramente estabilizada, tem uma casa tão boa, tem uma família tão boa, como é que ela pode ter depressão? Como se houvesse um motivo para a pessoa estar deprimida. Né? Então, esse eu vejo como o maior empecilho para alguém realmente falar sobre aquilo que ela está sentindo, sobre esses preconceitos com os quais ela pode se deparar, né? E aí a questão é tentar encontrar de fato, se não há ninguém na família que seja tão ponderado a ponto disso, há outras possibilidades. Profissionais de saúde estão aí, os médicos estão aí, nós psicólogos estamos aí, assistentes sociais estão aí, né? Se a pessoa não tem condição de procurar um atendimento particular, os postos de saúde estão preparados e treinados para atender, o CAPS da prefeitura está preparado e treinado para atender. Então, se naquele meio em que ele vive ele não consegue encontrar alguém com quem ele realmente possa falar honestamente sobre o que ele está sentindo, nós profissionais de saúde estamos aqui justamente para acolhê-los e fazer esse papel e ajudá-los nesse processo. E você acha que, nesse sentido, a informação
né? Porque às vezes a pessoa ela não tem coragem de buscar alguém, né? De se expor dessa maneira. Mas nas redes sociais, na internet, ela pode buscar informação. Então, você acha que as informações disponíveis hoje, elas podem ajudar as pessoas a primeiro identificarem o que elas têm, não de fechar um diagnóstico, né? Mas de pelo menos compreenderem, tem um ponto aqui que é um sinal de alerta e eu preciso ver o que está acontecendo. Sim, eu acho que a informação é a chave, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Que é falar honestamente a respeito disso, né? E quanto mais nós pudermos falar a respeito disso, quanto mais informação nós pudermos divulgar, e aí as redes sociais hoje são o principal meio de acesso às pessoas, né? Quanto mais conhecimento a respeito nós pudermos divulgar, mais as pessoas vão entender que elas não estão sozinhas e que há um caminho. Elas não precisam passar por esses momentos sozinhas e não precisam carregar todo esse fardo sozinhas. E como que as pessoas podem, né? Como que a gente pode lidar com os sentimentos de desesperança, de solidão, esses sentimentos e sensações que são tão comuns nesses momentos? Existem alguns fatores protetores que nós chamamos, né? Os fatores protetores com relação ao risco de suicídio, que são atividades na nossa vida que vão nos ajudar num processo de cura desse estado emocional alterado e dessa angústia, né? Uma base familiar, que nem sempre acontece, né? Mas encontrando essa base familiar é importante. Se não há essa base familiar, encontrar amigos, atividades de lazer, se engajar em alguma atividade voluntária, por exemplo, alguma atividade da comunidade. Investir também na espiritualidade. A espiritualidade, o ter fé é o que nos traz a esperança de que algo melhor tem aí, né? Então, investir nessa espiritualidade também é importante. E também procurar terapia. Né? A terapia ela é um processo de autoconhecimento. O que esse autoconhecimento vai fazer? Vai trazer para a pessoa a possibilidade dela olhar para dentro dela mesma e compreender por que ela sente o que ela sente, de onde vêm aqueles sentimentos e como lidar com esses sentimentos, né? De como ajustar esses sentimentos para que ela possa sair desse momento de angústia. Eu sou psicóloga há 20 anos, então há muito tempo eu vejo o processo de transformação das pessoas durante a terapia. Então, dar o primeiro passo de buscar a ajuda, né, de passar por esse processo, então pode trazer para essa pessoa a cura que ela tanto precisa. E agora que você falou sobre identificar sentimentos, entender por que a pessoa sente o que ela sente, eu acho que é importante e legal a gente falar sobre o que é diferente, né? O que é normal, considerado normal, porque as pessoas sentem tristeza, angústia, raiva, desconforto, infelicidade em determinados momentos, e isso Sim. é normal e esperado. Sim. Porém, em outros momentos, ou sem um motivo aparente, não é tão esperado assim. Então, como saber diferenciar quando uma tristeza, por exemplo, ela é normal e quando ela não é? Essas emoções todas que você falou, sim, são de fato normais. Todos nós fomos criados com elas e todo mundo sente essas emoções em algum momento da sua vida, né? Eu costumo falar que as nossas emoções são como uma montanha-russa, né? Às vezes elas estão no alto, às vezes embaixo, às vezes vira de ponta cabeça. Esse é o processo normal das nossas emoções, né? Quando a gente sai de um estado de saúde mental e passa a se instalar uma doença mental, quando essas emoções ruins, elas começam a passar na maior parte do tempo, elas começam a se apresentar na maior parte do tempo. Tanto que quando nós fazemos uma avaliação para fechar o diagnóstico, o critério de avaliação é o tempo no qual a pessoa sente. Por exemplo, no caso da depressão, é o tempo em que a pessoa está sentindo aquela tristeza constantemente. Porque o normal é a gente se entristecer por algumas situações, mas essa tristeza aos poucos vai sumindo e vai se instalando de novo o equilíbrio daquele bem-estar, do estou bem, estou leve, estou me sentindo tranquila, né? Então, o que diferencia isso é o tempo, né? É o tempo que eu fico sentindo raiva, é o tempo que eu sinto a tristeza, é o tempo que eu sinto a ansiedade, porque a ansiedade também é um sentimento natural, é uma emoção natural, mas ela passa a ser nociva quando ela começa a dominar o nosso tempo praticamente todo.
né? Essa é a diferença. Então, é a partir dali que a gente avalia. E Elisete, antes você estava falando sobre algumas formas de lidar com esses sentimentos, com essas condições. E aí você mencionou o apoio da família, né, das relações, também o apoio da terapia, né, de procurar um profissional especializado na área. E existem outras formas de fazer isso, como por exemplo, atividade física, porque eu suponho que esses outros pilares também são incentivados nos programas de prevenção à saúde da LevMed, é isso? Exato, a gente tem o nosso programa, então, de saúde preventiva, que é o Estar Leve, né? Que ali a gente foca, então, nesses outros pilares também, né? Para esse paciente que apresenta esses sintomas. Então, a LevMed, ela proporciona esses cuidados em saúde mental também, através das nossas palestras, né, Elisete, que a gente faz um trabalho bem legal, assim, nas empresas, né? A gente vai, faz a palestra para os colaboradores, então é bem interessante. Através do médico de família, né, ali do centro médico da LevMed, também é importante o paciente ter esse vínculo com o médico de família, né, para posteriormente ele estar então encaminhando para a terapia, né, que a gente também tem uma ampla rede de psicólogos credenciados. Muito bem, é quase como um combo, né? Atividade física, alimentação saudável, autoestima, o autoconhecimento, cuidar das suas emoções, né? Então, uma qualidade de vida, e isso inclui a saúde mental, é uma mudança no seu estilo de vida também, né? Eu acho que essa é a principal proposta do programa, né? Conscientizar as pessoas para que haja uma mudança no seu estilo de vida. E muito que a gente também estava comentando, né, Elisete, as pessoas às vezes deixam para buscar a terapia quando o balde já está cheio. Sim. Né? É muito difícil uma pessoa buscar a terapia para autoconhecimento, que é também importante, né, Elisete? A gente se autoconhecer e não buscar só quando já tá no limite, né? Exatamente. Que também é uma prevenção, não é? Inevitavelmente a gente passa por algum desequilíbrio emocional na vida. Sempre surgem situações que são mais difíceis de se lidar, né? Mas quanto mais a gente já se conhece, já se compreende, já se percebe, mais fácil fica lidar com essas situações difíceis. A gente consegue ver o que é normal e o que está anormal, né? Isso que você mencionou, né, Elisete, e isso também é a importância do autoconhecimento. Acho que é uma forma que as pessoas têm de justamente conseguir, de uma forma mais consciente, olhar para esses pilares que vão ajudar a manter a saúde mental e fazer com que a pessoa se recupere também quando ela vem de uma condição mental já mais difícil, mais complicada. Sim, porque a questão é que, por exemplo, nem todas as pessoas que têm depressão vão tentar suicídio ou vão cometer suicídio. A questão sempre é como a pessoa lida com essas emoções, com esses sentimentos, né? Tanto que o suicídio normalmente acontece por um ato impulsivo, um ato de total desespero. É aquele momento mais angustiante que a pessoa vai tomar uma medida imediata para parar de sofrer. Né? Porque a questão não é morrer, a questão é o parar de sofrer. Né? Então, o autoconhecimento ele traz isso para a gente, essa habilidade de lidar com as emoções, né? De entender essa emoção que está ali e agora o que é que eu faço com isso? Como eu vou administrar isso até que então ela possa passar de novo, né? E também entender que a gente não consegue também viver uma vida 100% equilibrada, né? As emoções, elas fazem parte desse processo e realmente isso que a gente está falando, saber lidar é a chave. Né? Exatamente, é o que faz a diferença. E Elisete, como essa questão da prevenção ao suicídio é abordada dentro do consultório, no atendimento? Assim, tanto na psicologia, né, e também pensando na medicina de família, com os profissionais da saúde em geral. É uma coisa que eu sempre falo que na medida que a gente vai adquirindo experiência, a gente vai tendo uma escuta treinada. Então, às vezes, tem uma frase, uma palavrinha lá no meio daquela frase que liga a luzinha
dá aquele alerta, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso prestar um pouco mais de atenção, né? Na terapia especificamente, o nosso trabalho é feito através de perguntas, né? Então, as perguntas costumam ser bem honestas e bem diretas, né? Para não dar possibilidade da pessoa ir dizer, ai, não tenho coragem de falar, então eu não vou falar. E às vezes a pergunta é bem direta, você está pensando em se matar? Então, quando a pessoa sente a segurança no profissional, normalmente ela é verdadeira e ela responde, sim. Então, ali, a partir daquele momento, a gente consegue trabalhar especificamente sobre isso, né? Mas é justamente o que ela vai nos trazendo que vai nos dando os indícios do que pode estar acontecendo. Claro, nenhum profissional da saúde tem a capacidade de adivinhar se uma pessoa está pensando em suicídio ou se ela vai cometer o suicídio, né? Ela dá indícios que a gente pode prestar atenção e trabalhar em cima disso. Isso a importância do vínculo com o profissional, né? Sim. Tanto com o profissional, psicólogo, quanto médico de família, né? Por exemplo, lá na LevMed, porque você já está consultando sempre com aquele médico, ele já conhece a tua história, né? Já sabe como funciona. Então, quando ele vê algum gatilho, quando ele vê alguma informação, então ele vai encaminhar para o profissional, né? Da área, psicologia ou psiquiatra, em alguns casos, né? Então é bem importante esse vínculo com o profissional. E quais são os principais desafios na prevenção ao suicídio e na promoção da saúde mental como um todo? Acho que ainda é vencer o preconceito. O preconceito que se tem com relação às pessoas que não estão emocionalmente bem, né? Justamente por esse entendimento e por essas falas, assim, isso é falta de que fazer, vai arrumar um trabalho que passa, se esforça mais que passa, né? Você não está se esforçando o suficiente, né? Isso vai criando um isolamento muito grande. Então, justamente por isso, acho que quanto mais informação nós tivermos disponível, mais a gente consegue quebrar esse preconceito para dar para as pessoas a segurança de falarem honestamente a respeito disso. Ou, né, Elisete, igual a gente estava comentando, chamar atenção. Hoje em dia também é falado, por exemplo, se automutilou porque quer chamar a atenção da família, quer chamar a atenção dos pais, né? Então, esse também é uma fala. Eu até comentei com a Ellie, houve uma situação no consultório de uma paciente minha que tentou suicídio, né? Ela era uma adolescente. E os pais entenderam isso como ela está tentando chamar a atenção, né? Então, quando eu conversei com os pais, eles me disseram assim, mas a gente trabalha, coloca comida na mesa, paga a escola, dá a roupa que ela quer, compra tudo que ela quer, o que mais ela quer de nós? Então, se vocês estão entendendo que ela quer chamar a atenção, talvez ela precise de um pouco mais de atenção. Não é o caso. Nenhuma tentativa de suicídio é o querer chamar a atenção, é um pedido de socorro, é um sinal de que algo não vai bem. Tá? Mas essa dificuldade a gente ainda encontra, né? De entender essa situação como ela só está querendo chamar minha atenção, como se não fosse nada. Como se aquilo não fosse algo realmente sério e grave para se dar atenção, né? Então... E, de novo, essa perspectiva de que não há um motivo. Sim, né? exatamente. Como se... Ela tem uma vida de princesa, ela tem tudo que ela quer. Como assim ela está em depressão, né? Então está tentando chamar atenção, está fazendo birra, né? Está querendo mais alguma coisa, quer manipular, enfim. Mas não é um pedido de socorro, de fato é um pedido de socorro, né? E a gente às vezes encontra essa dificuldade na família de entender esse pedido de socorro, e aí é preciso todo um trabalho com a família também, para que eles compreendam o que está acontecendo, né? É sério, de que precisa de atenção. Às vezes é um colo, um abraço, como foi seu dia, né? Que hoje em dia todo mundo tá muito no celular, tá trabalhando muito, então não tem esses momentos, às vezes, em família, que é o que precisa, né? É o que precisa voltar, a atenção, o cuidado, né? Sim, e com relação aos adolescentes, o que eu ouço muito dos pais, assim, dizer, nossa, ela fala cada bobagem para mim. E eu digo, lógico, ela não é um adulto ainda. Né? Teu filho adolescente não é um adulto, então ele não vai conversar com você como um adulto, ele não vai ter o entendimento das coisas como um adulto. Então cabe a vocês que são os pais orientá-los, né? Informá-los, né? Acolher o que eles estão dizendo e talvez não seja bem esse o caminho, talvez não seja bem isso que você está entendendo, né? Mas eu ouço isso muito ainda, de que os pais eles têm a percepção de que essa criança, esse adolescente precisa ser adulto de imediato, porque eu não consigo conversar com meu filho porque ele só fala bobagem. Então orienta o teu filho,
né? Mas não espere que ele seja um adulto como você e entenda as coisas como você. Isso não é possível. Tanto é que hoje a gente vê um índice altíssimo de suicídio entre os jovens. Tá? Eles têm acesso a muita informação nas redes sociais, mas não têm esse apoio em casa, essa conversa, esse sentar e olhar e dizer, e aí, como foi seu dia? Aconteceu uma coisa na escola, como você se sentiu? Como você lidou? Né? O que o pai e a mãe podem fazer para te ajudar nesse sentido? Né? Isso ainda tem faltado. É uma pena. Então, para a gente finalizar, o que as pessoas podem fazer quando elas se percebem nessa situação difícil, vulnerável, com esses sentimentos, essas sensações difíceis acontecendo há muito tempo, né? Enfim, que percebem que não vão bem, o que elas podem fazer? O começo de tudo é olhar para dentro de si mesmo, né? E é se perguntar, eu estou bem? Eu estou leve? Então, se a resposta for não, é ir em busca de ajuda. Né? É dar esse primeiro passo. Né? Uma coisa que eu falo sempre para os meus pacientes, é preciso muita coragem para olhar dentro de si mesmo e entender que não estou bem e verbalizar, o dizer, eu preciso de ajuda. Né? Mas se esse é o seu caso e você precisa de ajuda, dê esse primeiro passo, porque a vida com certeza sempre vale mais a pena. E, né, o paciente que estiver com esses sintomas, que não estiver se sentindo bem, que olhou para dentro de si, igual a Elisete falou e disse, não, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, então a LevMed também está ali para auxiliar, né? Nós temos o nosso centro médico, que o primeiro contato ali é com o médico de família, então eles estão prontos para acolher esse paciente, para encaminhar, se necessário, né, uma psicóloga, um psiquiatra. Então, a LevMed também está junto com o paciente e vai ajudar nessa jornada. Ellen, Elisete, muito obrigada por essa conversa, muito rico, muito bom conversar com vocês, entender um pouco mais sobre a saúde mental, esse assunto tão importante e relevante na vida das pessoas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até.